Começa agora Tempo de Jogo. 90 minutos de muito futebol e outros esportes. Tudo sobre o Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e muito mais. Muito mais. Informação, opinião e análise com o DNA da energia. O Tempo de Jogo tá no ar. Energia. Está começando mais uma edição do Tempo de Jogo. Hoje é dia 24 de dezembro, meu amigo. Seja muito bem-vindo, você que está nos dando carona no seu carro, no 97.7, nas ondas do rádio em São Paulo e região. Você que nos acompanha no nosso app da Energia 97 no Brasil e no mundo. Não tem ainda o nosso app? Meu amigo, baixa aí na tua loja digital o app do Fundo Azul e ouça a Energia 97 em qualquer lugar do planeta. Muito bem, você que está chegando no youtube.com/energia97, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro programa especial do Tempo de Jogo aqui de final de ano, já gravado, né, nesse dia 24, já desejando a todos um excelente Natal e uma grande passagem de ano, um grande Réveillon, que todos nós tenhamos aí um final de ano muito bom e um excelente 2026, né? Então é o seguinte, nesse programa de hoje, do dia 24, nós vamos pegar os nossos comentaristas aqui do futebol Energia em Campo, do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, do São Paulo, para que eles falem do que foi 2025 do seu clube e projetando 2026. Então vamos começar o programa de hoje. Antes da gente conversar com o seu Bento, que vai falar do que foi o 2025 do Palmeiras e o que ele espera para 26, antes disso, o Danilo Soto vai dar um recado importante da KTO. Alerta! Aposte e ganhe é só na kto.bet.br. Essa promoção exclusiva te dá R$10 em palpites grátis para você aproveitar nos seus esportes preferidos. E sabe como fazer para garantir o prêmio, amigão? É simples. Apostou, ganhou. Basta acessar kto.bet.br, fazer a sua aposta em qualquer esporte e comemorar o seu prêmio. Com a Aposte e Ganhe, você tem R$10 para jogar de novo, não importa o resultado. Você não vai ficar de fora, né? Então vai lá, confira os termos e condições e aposte em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Boa, Danilão! Lembrando, tempo de jogo especial de final de ano, oferecimento de YPF Lubrificantes, inovação e performance para o seu motor. Confia que é YPF Lubrificantes e KTO, onde a diversão acontece. Comigo aqui na bancada, abrindo o programa especial de final de ano do Tempo de Jogo, Rafael Isgrilles, Marcos Costi e seu Bento, que vai falar do Palmeiras. Bom dia, galera! Bom dia, galera! Grande abraço pra você, Marcelo Lima, grande Costinho, meu Deus, em 24, digo bel, grande seu Bento! Opa! Bom dia, quero! Bom dia! Bom dia, meu brother! Hoje eu estou feliz! Eu tô ligado! Hoje já vai preparar aquela ceia, né? Vai dar aquela forrada no estômago. Já vai ganhou... marinar a siriema. Já ganhou presente, quero, sim ou não? Você já ganhou presente, já. Sim! Eu tô ligado que sim. Bom programa, galera! Tudo bem, Costi, seu Bento? Bom dia. Tudo certo com... aí, né? Não, né? Uma alegria natalina, bem genuína. Vocês estão mais calmos? Vamos lá, tamo aí, né? O Natal meio, né? Você vai pedir pro Papai Noel um PlayStation, eu ganhei cueca e meia. Pijama. Um pijama. Mas é um pijama caro, de 700 milhões, mas é um pijama que não deixa dormir pijama confortavelmente. Da Gucci, né? Bom dia, Lima, bom dia, Isgrilles. Bom dia, seu Bento, meu irmãozão, meu amigão. Prazerzaço estar com você aqui na bancada. E bom dia pra você que acompanha a gente no 97,7 FM e também aqui no YouTube. E o bom dia pra ele tá feliz da vida. Bom dia, quero. Bom dia. Vamos falar muito aí desse ano que não foi nada bem pro lado de cá, né? Tamo aí, né? Fazer o quê? Estamos aí
já de olho em 2026, Marcelo Lima. Boa! Como eu disse, esse é o nosso primeiro programa especial de final de ano. Fizemos alguns inéditos, inclusive outros trazendo os principais trechos do que aconteceu em 2025 no tempo de jogo. Nós mostraremos aí para vocês até o dia 31 e voltaremos ao vivo no dia 5 de janeiro para toda a temporada 2026 do Futebol Energia em Campo, do tempo de jogo, que eu tenho certeza será muito bacana, inclusive com transmissão da Copa do Mundo 2026 aqui pela Energia 97. E minha homenagem continua. Tá bom. E o senhor continua ridículo. Continuo com a minha homenagem. Pra quem tá no rádio e não tá entendendo, o seu Sgrillis, que passou o ano inteiro metendo pau no Memphis Depay, teve que levar um tremendo chupa e tá fazendo o programa com a faixinha do Memphis pra largar a mão de ser trouxa, né? E comentar com a cabeça e não com o fígado. Porque foi na onda do seu De Paula, que é o maior hater do Memphis, dançou. Tiveram os dois que chupar. Mas é assim que acontece. Já ele vai me ajudar aqui. Tá bom. No programa especial de hoje, nós vamos falar então do ano do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e do São Paulo, projetando 2026. Então vamos começar com o Palmeiras no tempo de jogo. Agora o espaço é verde no tempo de jogo. Vem, Palmeiras! Muito bem. Ô, seu Bento, fale sobre o que foi 2025 do Palmeiras e o que você espera para 26, seu Bento. Primeiro, bom dia, né? Eu já desejando aqui um Feliz Natal a todos, hein? Uma boa noite em família, né, Costa? Vai estar onde hoje? Sempre passo com minha avó e minha mãe, né? Vovó aí já com mais de 90, já que passando bom. De 90, com minha mãe e minha tia. Mas minha mãe família mesmo. Nada é perfeito, né? Minha mãe, o aniversário dela foi domingo, ela é corintiana. Então, foi em grande estilo aí pra ela. Uma pena, tive que aguentar na sala ela comemorando. Isso? Mas você é a evolução da espécie, é pra isso que estamos aqui nesse plano, nesse mundo. Chame como quiser. Mas você é o seguinte... tá cumprindo a sua função. Vamos lá, né? O Palmeiras que finaliza o ano com um trivice, né? Aí vai aquele lance que a gente comenta muito aqui ao longo dos anos, no Energia em Campo. Vamos ver pelo copo vazio ou pelo copo cheio, né? Eu sempre gosto de exaltar as coisas boas. Eu acho que o ano, ele não é um ano fracasso, ele não é um ano ruim, mas tem a frustração por sermos torcedores, obviamente, né? Porque acaba sendo uma situação onde foi o ano que o Palmeiras mais foi às compras, né? Gastou-se quase 700 milhões, e foi o ano que não teve título, né? Em outras situações, com um elenco inferiores, com contratações mais modestas, com o Abel fazendo alguns jogadores se transformarem em jogadores decisivos, o Palmeiras consegue aí arrancar títulos, né? Então não foi o que aconteceu. O Palmeiras, em último título do Palmeiras, fica a final do Paulista, né, contra o Santos em 2024. Depois teve eliminações em Libertadores, em Copa do Brasil. Perde pro Botafogo, né, no Campeonato Brasileiro, o jogo aqui em casa. E 2025 perde o Paulista, que o Palmeiras não estava bem no Paulista, né? O Palmeiras foi jogando com time reserva, mudando muito. O Palmeiras classifica com um gol do Mirassol lá, né? O Mirassol perdeu só 2 jogos, lá o Palmeiras vence lá com o gol do Alan e consegue se classificar. E aí vai indo, avançando e perde a final para um rival, né? Então começava ali esse ano uma derrota ali pro rival, que a gente sabe que incomoda muito a gente e a torcida. E o Palmeiras, ele fez um campeonato brasileiro perfeito, bate aí o recorde de pontuação, né, que é por um vice, pontuação de campeão, só que teve um time que estava muito a mais, que era o Flamengo. E na Copa do Brasil, pós-ressaca do Mundial, o Palmeiras faz um bom Mundial, chega ali, né, também saindo de forma bizarra numa falha do Everton, né, o Palmeiras jogando bem com o Chelsea, sai fora também. E depois, na sequência, eliminado na Copa do Brasil. Aí tem aquelas coisas que acontecem durante a partida que a gente não consegue, não dá para pontuar aqui agora. Mas, cara, eu não acredito que é um cenário de terra arrasada, um cenário de mudanças gigantescas. O que eu quero pro ano que vem, e eu já falei durante o ano inteiro, não só aqui no Tempo de Jogo, como nossa live toda terça-feira, aproveitar que fazer o nosso jabazinho toda terça-feira, às 9 da noite, no canal TLD, eu e meu irmão aqui, o Costa, junto com o Ronaldão, lá e sempre
mais um convidado do canal, né? Que ali a gente consegue mais se aprofundar, porque se tem tempo, são 2 horas de Palmeiras. E eu sempre falo que o Palmeiras ele tem que mudar um pouco, o Abel, o estilo de contratação. E parece que esse ano vai mudar para 2026. São jogadores mais experientes, são jogadores que já chegam com um espírito muitas vezes vencedor, um espírito de liderança, né? Isso que teve de sobra no time do Corinthians. O Corinthians é um bom time, que nem tem. Vamos pegar o exemplo do Corinthians, que é o último recorte aqui, né, do que aconteceu na semana. Bueno, um time que tem 11 jogadores, né? Confesso que o elenco, né, em si não é lá essas coisas, mas os 11 são bons jogadores e são jogadores experientes. Então o Palmeiras precisa disso. Faltou no momento decisivo, faltou nos jogos decisivos. Contra o Flamengo na final da Libertadores, onde o Jorginho, que é um cara extremamente experiente, meteu o dedo na cara de todo mundo, dominou o meio-campo. Né? E os jogadores do Palmeiras muitas vezes rindo. O cara que era para fazer isso, infelizmente, foi uma porcaria no segundo semestre e foi embora, que foi o Aníbal Moreno. Era esse cara para ter esse protagonismo, assumir ali a cabeça de área, começou bem e foi. Então, que o Palmeiras vai fazer grandes contratações, viu, gente? Só já fica aí o recado para vocês, não espere nada disso, não vai ser que nem esse ano, né? Vão ser de 2 a 3 contratações pontuais. Agora ficou essa brecha aí do volante, que o Aníbal Moreno foi para o River Plate, ele já queria isso, ele queria voltar para sua família. Só para você ver a entrevista dele, né, a felicidade que ele tava, que eu nunca vi um sorriso daquele do Aníbal Moreno na sua despedida, com o sorrisão lá, né, na Argentina, nos amigos de Aníbal Moreno contra amigos de sei quem lá na Argentina, tava todo feliz de voltar para a terra dele. Então é um cara que começou bem e foi descendo. Então que o Palmeiras no ano que vem procure aí esses tipos de jogadores. Tire da cabeça que jogadores, viu, Abel, depois dos 30, não vale mais. São jogadores que não têm fome, que nem ele gosta de falar. Não é todo mundo que é assim. Não são todos atletas que são assim. Tem jogadores aí no mercado que têm experiência e que estão afim, sim, de ainda mostrar o seu valor e tem sangue no olho. Não é porque estão milionários, que já ganharam tudo, que não tem. Tá o exemplo nos 2 times que foram campeões aí. Tá, exemplo, Alexandre no Flamengo, Danilo, Jorginho, Saul. Sobretudo quando você pega jogador, né, Bento, que não ganhou no Brasil. Exato. Que ganhou lá fora, Exato. Mas aqui não ganhou. E ele quer esse gostinho, ele quer sentir esse gostinho de ser campeão dentro do seu país, de marcar a história aqui também. Porque tem jogador muito bom. Vamos pegar o Jorginho, que você tá usando como exemplo. É um baita jogador, é histórico no futebol. Ele ganhou campeonato europeu, ele ganhou com a seleção italiana, sendo um dos protagonistas. Sim. Mas no Brasil, ele não era nada, amigão. Ele ia ser só mais um. Daqui 15 anos você ia falar do Jorginho, 20 anos. Pô, esse cara jogou muita bola. Quem? O Jorginho. Mas jogou onde? Não, ele jogou na seleção italiana. Ah, não lembro. Agora já vão lembrar do Jorginho. Ele ganhou uma Libertadores e um brasileiro jogando pelo Flamengo com protagonismo. Enfim, a sede, a fome, claro que existe num atleta profissional. Sempre vai existir enquanto ele for profissional. E ele mudando de ar, né, de ares, isso aí se torna mais combustível, se torna a alimentação que ele precisa. Então, eu acho que o Abel entendeu isso na final da Libertadores. Ele mesmo falou. Exato. Quando ele vem, ele contradiz tudo que ele sempre falou, né? Sim, exato. Ele fala que faltou exatamente isso. Então, fica a esperança aí pro palmeirense que 2026 o Palmeiras faça de fato essas 2 contratações, que é o que estão cravando internamente, que o Palmeiras vai, dessa vez, vai investir em 2 jogadores de peso, de história, que vai chegar, vai tomar titularidade, vai ajudar o Andrés, que chegou para isso. O Andrés é esse nome também, chegou para isso. O Vitor Roque, apesar da baixa idade, né, ele também chega para isso e já mostrou que veio e que vai corresponder, que é jogador para corresponder. Trouxe o Fux, que, embora novo, mas também já é um jogador rodado, já é um jogador experiente, vencedor com a camisa da seleção brasileira. O Palmeiras não é terra devastada. É importante a gente falar isso. O elenco do Palmeiras é importantíssimo. Se a gente pegar nome por nome aí, é cara a cara com quase todos. Aliás, ganha de quase todos os clubes aí do Brasil, perde, de fato, para o Flamengo. Mas está faltando isso. Está faltando um lateral direito que assuma a titularidade e dê conta do recado.
Tá faltando um zagueiro que chegue para jogar do lado do Gustavo Gomes. E principalmente tá faltando um volante. É isso que o Palmeiras precisa. Para dar sustentabilidade para o meio-campo, para que o Andreas possa jogar mais tranquilo. O próprio Felipe Anderson, que é irregular, mas jogou muito bem o tempo que jogou a final da Libertadores, mostrando que é um jogador importante. E principalmente para que Vitor Roque e Flaco Lopes possam ter mais liberdade para jogar e não fiquem muito presos à tática, ao esquema tático do Abel Ferreira, tendo que correr muito. E quando a bola tá lá na frente, que precisa deles lá, eles não estão por lá. Meus amigos, eu tava conversando com meu irmão que é palmeirense nesse último final de semana e ele tá muito preocupado porque ele falou, pô, Rafa, não ganhamos nada, vimos aí os rivais comemorando e pela primeira vez o Abel vai estar pressionado no começo da temporada. Então, o medo é, tipo, deles espinafrar. E não tem multa, né? Que a gente já sabe, não tem multa no contrato dele, mas ele vai ser pressionado desde o começo da temporada. Como é que ele vai reagir a isso? Se chegar no meio do ano e tiver algum insucesso, que ele vai ser cobrado. O medo do meu irmão é do Abel se encher no meio do ano com, por exemplo, o Campeonato Paulista. Vai se tornar meio que obrigação pro palmeirense. Não sei se vocês enxergam não concordo, assim. Eu não concordo. Mas a pressão vai ter. A pressão vai ter. Eu acho que o Sgrilles, do que você está falando, eu acho primeiro que o Paulista ele vai começar muito perto ali do brasileiro. Então, eu tenho quase certeza que com essa... antigamente, quando as TVs compravam o Campeonato Paulista, hoje ela é muito desmembrada, tinha essa obrigação de jogar com o time titular. Principalmente a Globo exigia isso. Né? Hoje já não tem mais isso. Né? Como ele é desmembrado, então o Palmeiras deve entrar com o Eric Belé, deve entrar com o Riquelme no Campeonato Paulista, vão ser esses jogadores. Figueiredo, se Deus quiser, que é um baita jogador. Exatamente. Isso aconteceu esse ano, meus amigos. Isso aconteceu esse ano, os resultados não vieram, aí teve que colocar o titular. Não, mas você fala o quê? Não, ele foi mesclando, Sim, né? ele foi mesclando. O único técnico que bancou, que ia usar o Paulista como experiência e fez, foi o Palmeiras. Então eu acho que assim, esse discurso ele já vem sido preparado. Eu acho que assim, uma boa parte da torcida entendeu. E funcionou. O Palmeiras perdeu finais. O Palmeiras foi vice. Né? Não ficou quarto, quinto, sexto, oitavo. Então funcionou o trabalho do Abel. Eu acho que esse ano, pela quantidade de jogos também, falando em 2026, isso vai acontecer. O lance da pressão, eu acho, cara, o Abel já está há 5 anos. Ele já sabe como é que funciona. Ele, mais do que ninguém, já pode falar com propriedade como é a torcida palmeirense. Que tá azeitado. Então eu acho que isso não vai acontecer. Esse lance de não ter também a multa. E um detalhe, não ter reajuste de salário, todo mundo já estavam colocando aí, queria ter aumento, não teve aumento, é o mesmo salário dele, que já é um baita de um salário dos maiores, o maior salário do Brasil de técnico. Né? Talvez o Felipe Luiz chegue agora. Então acho que isso vai ser bem contornado aí durante o ano, viu, Sgrilles? Eu acho que eu não vejo essa pressão gigantesca. É lógico, né? Não pode ter o famoso papelão. Né? Se não tem a parmeirada, aí muda de figura. Mas se o time tá brigando, chegando ali, pontuando, chegando nas cabeças, eu acho difícil. Vamos aguardar, né? Agora, eu acho que o torcedor do Palmeiras, ele queria também, meu caro seu Bento, Costa, um elenco mais forte do que tá agora. Um elenco. E talvez... Acho que vocês falaram em 2 contratações pontuais, daqueles jogadores que chegam para vestir camisa, mas talvez apareçam aí ou não aquelas contratações um pouco menos badaladas, exatamente para dar mais uma reforçada no elenco, né? Pensando nessa temporada que vai ser pesada em 26, né? Eu não sei não, viu, Lima? Eu acho que não precisa, de verdade, porque o Palmeiras já tem esse elenco. O Palmeiras faltam realmente essas 2, 3 peças. Você tem Evangelista, você tem o Giai, você tem o Alan, você tem o Felipe Anderson. Você tem aí, se continuar, né, as informações, como eu já trouxe aqui há 2 semanas, e elas estão acontecendo, os 4 nomes que eu falei, mas se continuar, você tem o Emiliano Martins, são jogadores muito bons para serem reservas. O Palmeiras está precisando de 2 titulares, né? Você tem o próprio Rafael Veiga, que realmente está vindo abaixo e não há muita expectativa de que ele volte a ser o Rafael Veiga de anos atrás, por conta do físico, do problema da pubalgia, mas como reserva, é um baita de um reserva, isso é incontestável. Você tem o Lomba, tem o Everton, que ainda, a gente sabe aí que o Grêmio está fazendo uma investida muito forte pelo Everton, mas que não fique o Everton. O Lomba continua pelo Palmeiras, eu acho que o elenco tem sim. É que se você comparar com o do Flamengo, vira sacanagem.
né? Aí você tem que ir para a folha salarial e aí o Palmeiras não vai fazer essa loucura. O Palmeiras não vai enforcar as suas finanças para conseguir ter no banco de reservas, por exemplo, o Andréas Pereira. Para ter no banco de reservas o Vitor Roque, quando o Paulinho tiver em condições, se trouxer outro atacante desse nível, sabe? O Palmeiras vai buscar esse equilíbrio e não acho que tem que ser diferente, tá, Lima? Já deixando a minha opinião aqui, porque essa é a chave do sucesso do Palmeiras e da longevidade do Palmeiras. Querer correr atrás do Flamengo é loucura. É querer se endividar, é querer continuar perdendo o campeonato, porque você vai mais perder do que ganhar. Isso é a lógica. Raramente você vai conseguir ganhar 3 campeonatos no ano. Então, assim, é disputar todo ano e, pelo menos, tentar sair com um título por ano. Esse ano foi um ano muito ruim, mas o Palmeiras, ele contratou, o Palmeiras montou o elenco. Essa é a questão. É que como os resultados, os títulos não vieram, parece que o Palmeiras está muito enfraquecido, que o Palmeiras não tem elenco. Não é isso. Tem que acalmar. Tem que ter a racionalidade que o Palmeiras vai ter, tenho certeza disso, a comissão técnica, a diretoria, entender que é um elenco qualificado, mas que precisa ser reforçado aí com essas 2, 3 peças. E aí o Palmeiras vai para as cabeças de novo, porque foi para as cabeças, mas faltou ali, né, a coisinha final, que talvez venha esse ano. Não é terra arrasada. O que o Palmeiras vai ter que se preocupar muito esse ano, concordo com os Griles, é com essa pressão. O Abel precisa aceitar que a pressão existe, né? Não fazer como ele fez esse ano, de ficar reclamando porque xingaram. Meu amigo, você trabalha com futebol. Isso é a coisa mais natural do mundo. Não ficar fechado no mundinho Leila Pereira / Abel Ferreira, um elogiando o outro e sempre achando que tá tudo certo, tudo ótimo. Não, tem que cair na realidade. Tá muito bom, mas precisa melhorar, precisa buscar sempre o ótimo. E também a questão política do Palmeiras, eu espero que não atrapalhe, né? É uma questão que vai desenrolar aí ao longo do ano, mas que não atrapalhe o futebol. Vamos ver, né? Dá certo. Aliás, essa questão da Leila Pereira, de terceiro mandato, vocês acham caminhando aí, vocês conhecem o Conselho do Palmeiras e tal, ela tem o mandato até 27, né? Em que momento isso vai poder ser votado para saber se vai ter liberado um terceiro mandato por parte do Conselho e depois pelo associado? Em que momento isso? Final de 26, começo de 27? Quando pode acontecer isso? Eu acho que isso não vai andar, uma opinião minha. Eu acho que não vai andar, já tem uma pressão grande, inclusive de pessoas de dentro. Eu acho que isso não é o caminho. Eu acredito que isso não vai andar. Talvez aí o Costi possa ter mais informações a respeito disso, mas eu acredito que isso não chegue nem para votação. Espero que isso não aconteça. Eu espero que isso não aconteça, que isso não deu certo em lugar nenhum. Ela comparar com o Real Madrid, o que ela falou... Bizarro, né? Você está falando de um time... O maior time do mundo. Um time que fatura por jogo 25 milhões de dólares por jogo. Não tem comparação. É uma coisa surreal. É um cara que todos os jogadores gostam de jogar lá. É um outro, não cabe nem na conversa. Para começar. Outro país, outra cultura, isso, outra segurança. Não, outro o sonho tudo, de todo mundo. jogador, se pergunta para qualquer moleque, você quer jogar onde? Real Madrid ou Barcelona? É isso, é outra coisa. Hoje acho que não tem mais nem essa dúvida. Hoje já de uns 5 anos para cá é Real Madrid. E só para completar, caiu realmente muito mal. A tendência é que isso não ande, embora a gente nunca possa duvidar, né, das regras do jogo, das possibilidades. Não duvide de um dirigente de futebol. Exatamente, e de tudo que pode ser colocado na mesa. A gente sabe que o jogo pode virar. Dentro das regras, isso é incontestável, não dá para você falar que é algo contra as regras, porque as regras estão aí para serem mudadas e elas acabam sendo mudadas já constantemente nos últimos anos, diante da possibilidade. Então, assim, caiu mal, mas eu nunca duvido das possibilidades que possam aparecer para que esse jogo seja mudado. Espero que não. Espero que os outros, os pares da presidente também tenham... almejem um dia chegar ali também, entendam que chegou o momento deles e que tá tudo certo. Muito obrigado, Leila. Vamos até 27, se Deus quiser, ganhando mais títulos. Vai ficar na história, mas agora também é a nossa vez. Espero que essa seja a mentalidade aí do Conselho do Palmeiras e dos pares da presidente. Um ponto importante, Paulinho. O Paulinho voltando bem, consolidando a contusão. Vocês acreditam que muda enquanto o panorama do time do Palmeiras e como é que vocês configuram o ataque do Verdão? É Paulinho, Flaco e Vitor Roque mesmo? Eu acho que vai ser por isso aí.
Cara, pelo pouco recorde que a gente viu dele em alguns momentos, né? Os famosos 30 minutos que ele aguentava jogar. Puta, você sobe aí uns 60%, cara. Ele é muito bola. Eu espero que ele volte realmente bem, né? Infelizmente não vai ser no começo de janeiro. Não acredito também que vai ser em fevereiro. Eu acho que ele vai estar pronto lá para março só. E agora também não adianta atrapalhar o andamento disso. A gente já sofreu por isso aí, né? Foi colocar ele no momento que não precisava. Aquele jogo contra o São Paulo na Arena Barueri foi muito emblemático. Eu não achava que era o jogo ainda para ele sair de titular. Jogou os 90 minutos aquele dia e a conta chegou depois, durante o ano. É um jogador que, se não me engano, na somatória ele vai dar mais ainda do que o Vitor Roque. Somando salário, luvas, o valor vai ser. Então, acho que a maior contratação do Palmeiras financeira, eu acho que é o Paulinho em somando tudo aí. Então, eu acredito que ele, tendo condições, não tem o que falar. É os 3 no ataque. Se colocar despesa médica nisso aí, então... se aí colocar passa... a gase, a platina que foi lá no... O salário parado, o esparadrapo, porque vai esparadrapo. Mas não receitaram caneta pra ele não, né? Não, pra ele não. Que a gente saiba, não. E se receitar lá, é original. Entendi. E ali não é azul, ali é a caneta verde. É verde. Olha, Feliz Natálico, Bento. É a Bic 4 cores. Natálico. Lembra aquela 4 cores lá, Sgrilis? É aquela lá. Você vai escolhendo conforme a necessidade e a fase de recuperação. O Bento não tem mais fome. Agora ele come saladinha e posta foco, força e fé. E ano que vem ele, hein? Esse ano foi isso aí, foco, força e fé. 2026 é o Tá Pago. É verdade. No pain, no gain. No pain, hoje teve. Até de domingo. Na força do ódio. Até de domingo. Até de domingo. Isso aí. Não é querer, é preciso. A construção de um corpo depende de uma mente forte. Vai começar vai começar a comparação de outubro de 2025 com outubro de 2026. Aí é pra testão. Eu achava que eu estava bem, mas eu não tinha ânimo, eu não tinha mobilidade. Certo dia fui fazer meu exame, aquela coisa toda. Faça você também. Muito bem. Seu Bento, suas considerações finais aí em relação ao Palmeiras. No 26, porque assim... É parecido com 25 em termos de chegar em final, né? Mas não em termos de vice, eu acho, né? Não, que mude, né? O Palmeiras esse ano não teve a coisa da chegada, né? De chegar na final e brocar, como teve em outros anos. É claro que teve momentos fantásticos no ano. A virada, a noite mágica que ficou marcada, né, para a LDU, a virada contra o São Paulo, outros jogos aí que marcaram, né, as goleadas dentro do Allianz Parque, com times aí, né, de 3, 4, quando a gente achou que ia. Então, cara, é isso que a gente espera do ano que vem. Que o Palmeiras vença, porque, como o Cossi disse, elenco tem, está tudo aí, o Palmeiras chega, é o trivice, fomos um Vasco, né? Fomos, né? Aliás, a união sinistra aí, esse ano foi tudo vice, né? O Galo, o Vasco e o Palmeiras. Então é isso que a gente espere. Que o Palmeiras ele chegue nesses momentos decisivos, principalmente nas finais, semi para frente, e possa conseguir passar para frente aí. É isso que eu espero do Palmeiras, que é o que tem que falar, cara. Não tem muita coisa, não dá para... Eu acho que dentro de campo o Abel sabe muito bem o que ele faz, né? Ainda tem algumas situações ali, principalmente nessa parte de... Ele não estava confortável com esse lance do Aníbal, né? Tava nitidamente, né? Porque ele deixa o cara nos momentos decisivos, depois daquele jogo do Corinthians, no banco, quase não entrou. Então, o Palmeiras vai ter a missão de trazer alguém para essa função que seja realmente um cara assim de naipe mesmo, de patente alta. Valeu, seu Bento. Bom Natal pro senhor, viu? Bom Natal para todo mundo aí. Meu Natal é saladinha. Bentinho. Valeu, Limeira. Parabéns pelo ano, parabéns pelo programa. Tamo junto. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Beijo aí. Avante palestra, os porcos na área em 2026. Só 80 gramas de peru, hein? Só 80 gramas nesse Natal. Exatamente. Pegue leve no peru. Deixa comigo. Prefiro o Chester. Tá bom.
É isso aí. Daqui a pouco tem o Santos. Vamos falar do que foi 25 do Santos, o que projeta para 26. Ademir Quintino, o nosso comentarista. Antes, eu tenho uma dica bacana para dar para vocês da YPF Lubrificantes. Porque é o seguinte, na YPF Lubrificantes, inovação e tecnologia andam com você em todos os caminhos, meu amigo. O Elaion cuida do motor com inteligência, proteção eficaz e alta performance garantida. Já o Extra Vida entrega potência e durabilidade para sua frota render muito mais, seja nas estradas ou na cidade. Desempenho real, proteção que se sente de verdade. Confia que é YPF Lubrificantes. Muito bem, muito bem. Esse é o Tempo de Jogo, o primeiro especial de final de ano, já gravado, né? Iremos assim preparando programas bacanas para vocês até o dia 31, não percam. E voltaremos ao vivo no dia 5 de janeiro com toda a temporada 26, que será muito bacana, não tenho dúvidas disso. Seja aqui no Tempo de Jogo, no Energia em Campo, no Estádio 97, será um ano muito cheio com agendas de muitos jogos, Copa do Mundo, vai ser muito bacana. Então, falamos aqui do ano do Palmeiras, seu Bento e Coste projetando o Verdão em 2026. Agora é hora do peixe no Tempo de Jogo. Inovação e performance para o seu motor. Confia que é YPF Lubrificantes. Dali Peixe. O Santos é o tema no Tempo de Jogo. Muito bem, conosco Ademir Quintino, nosso comentarista da equipe santista. Hoje, dia 24 de dezembro, Ademir já está preparando o peru para a noite. Muito bom, será uma grande ceia, não tenho a mínima dúvida disso. Tudo bem, senhor Ademir Quintino, como vai, senhor? Um abraço para você, Marcelo, um abraço para o Rafael Sgrilles. Aproveite que eu já conversei com ele por mensagem, mas é o primeiro momento que eu vou falar com ele aqui publicamente para parabenizá-lo pelo troféu Ford ACESP como melhor repórter de rádio. Obrigado, meu irmão, obrigado. O microfone da Energia 97 FM no Energia em Campo. E um abraço também para o Marcos Coste. Sobre o ano do Santos que você me perguntou, né, meu cara? Ué. Não sei se eu fui um pouco iludido, né? Eu fantasiei demais. Então, você estava voltando da Série B para a Série A. Então não dava para esperar grande coisa. Mas aí chegou janeiro, depois da entrevista do Jorge Jesus, dizendo que o Neymar não conseguia mais ter os rendimentos físicos, não conseguia mais ter o mesmo rendimento que já outrora teve, o Neymar desembarca no final de janeiro em Santos, né? E aí fica aquela expectativa, junto com o Neymar, outros grandes atletas talvez vão querer jogar com o Neymar, né? E você pode até me chamar de ingênuo, mas eu caí nessa narrativa aí. Tanto que eu cheguei a dizer aqui no Estádio 97 que com um pouquinho de sorte, o entrosamento e o Santos encaixasse, o Santos lutava no G6, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu não esperava um excelente estadual do Santos, porque o planejamento não existiu. O Santos, que foi o primeiro, tinha tudo para ser o melhor planejado entre os grandes de São Paulo, porque o Santos disputava a Série B. Dia 10 de novembro, quando o Santos ganhou do Curitiba em Curitiba, bateu que o Santos já tinha subido, já tinha atingido o objetivo da temporada. Então o Santos tinha o mês de novembro todinho, Marcelo, o mês de dezembro, para planejar para entrar em janeiro, ó, nos trinques. Mas não foi isso que aconteceu. O Santos ficou 40 dias sem treinador. Treinador, que era o Gustavo Quinteiro, depois andou para trás, ele ficou chateado que vazou aí a informação de que era ele que ia comandar o Santos. Ele não veio, acabou vindo para o Grêmio. E aí o Santos contratou a toque de caixa com uma multa surreal, o Pedro Caixinha. E aí tudo que começa mal, tem tudo para terminar mal. Os reforços só foram chegar durante a competição estadual. O Neymar voltou a ter uma nova lesão, ficou de fora do principal jogo do certame aqui local, que foi contra o Corinthians. Valendo vaga na decisão. Eu não esperava um grande estadual do Santos, eu confesso para você, mas eu esperava um melhor brasileiro. Eu não esperava pela folha salarial que o Santos tem, que é uma das 6 maiores do Brasil, pela contratação do Neymar. Eu achava que a diretoria do Santos ia ser mais assertiva nas contratações. No primeiro ano da gestão Marcelo Teixeira, em 2024, o Santos teve 24 contratações, mas era a Série B, algumas não eram jogadores do perfil da grandeza do Santos. Mas como era a Série B, era aceitável. Mas eu achei que na Série A eu vi contratações mais vultuosas, de maior impacto e de melhor rendimento em campo.
Não foi isso que aconteceu. Só na última janela o Santos contratou o Lautaro, que era a quarta opção do Cruzeiro. O Santos contratou o Brahim Bilal, que não dá nem pra dizer se ele sabe jogar ou não sabe, porque ele tem 26 minutos só na temporada com o time do Santos. O Santos trouxe o Mike, que viveu com problemas musculares e de lesões e não funcionou. Resumindo, o Santos fez 9 contratações na última janela e se você tirar 2 ou 3, é muito. Eu tô sendo bem otimista. Então o Santos terminou a temporada dependendo do Neymar, com contusão no menisco, que ele operou na última segunda-feira, para fugir do rebaixamento. Então, eu particularmente, e repito o que eu disse no começo da resposta, não sei se eu me iludi demais, eu esperava um pouco mais do Santos, algo que não aconteceu. Nas últimas 6 rodadas o time ficou sem perder, conseguiu uma vaga na Sul-Americana, mas não foi um ano calmo para o Santista. Não foi só a falta de títulos, foi também o drama de poder novamente pela segunda vez em 3 anos. Desculpa se eu fui um pouco prolixo. Não, pelo contrário. Esse programa aqui é exatamente para que o comentarista de cada time explane sobre o ano do seu time e projete 26. Então, foi até curto, foi carsuguiano o senhor em sua análise. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta, que é a pergunta que todos fazem, né? Você até falou que foi iludido pelo projeto Neymar no final do ano. Agora, é óbvio que o Neymar conviveu esse ano de 25 com muitas lesões musculares, né? Você disse, inclusive, durante algumas transmissões do Futebol Energia em Campo, que você conversou com um especialista e esse especialista ele lhe disse que quando um jogador fica um ano parado, com uma lesão séria de joelho como foi o Neymar, é natural que quando ele volte ele vá ter contusões musculares. E foi o que aconteceu com o Neymar. Mas, se o custo-benefício do Neymar não foi bom para quem pensava em tê-lo durante todo o ano, não dá pra dizer isso na reta final do Brasileiro, quando ele jogou mesmo com o menisco machucado, ele foi fundamental para que o Santos acabasse o Brasileiro de forma tranquila, né, Ademir? Você foi muito feliz, Lima. O rendimento do Santos no Campeonato Brasileiro sem o Neymar é de pífios 27%. É isso mesmo, no campeonato que acabou agora, sem o Neymar, o Santos tinha uma média de 27% de aproveitamento. A grosso modo, a cada 3 pontos que o Santos disputava, ganhava 1. Isso é percentual de rebaixado. Com o Neymar, ele ultrapassa os 58%. Então, falar que ele não foi fundamental, aquele empate com o Mirassol na Vila, que ele tá atrás do zagueiro do lado direito, sai de mansinho pro lado esquerdo, aí o zagueiro escorrega, ele marca o gol. E aí eu sei que muita gente que não gosta do Neymar, até pelo seu posicionamento político, fala assim, marcou gols contra o Sport, contra o Juventude, mas eram os adversários do Santos. E quando o Santos pegou Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo, e Mirassol, aí ninguém lembrou da sequência árdua do Santos. É a logística de quem fez a tabela do campeonato que permitiu que fosse isso. E ainda pegou o Cruzeiro, já pensando nas semifinais da Copa do Brasil, com o time reserva na última rodada. O Neymar... Se o Santos hoje está na primeira divisão, deve-se muito à performance do Neymar nos últimos jogos. E o Neymar me parece ser aquele cara, ô Lima, conhecendo assim um pouco mais do dia a dia dele, não só da primeira passagem, que era muito mais próximo dele do que agora, ele precisa ser desafiado. Aquelas matérias que saíram no GE e no UOL, que ele não jogaria mais no Campeonato Brasileiro, gente falando que ele podia até encerrar a carreira, aquilo mexeu muito com o emocional dele, e eu acho que foi uma dádiva, foi um combustível, cara, foi um combustível pro Santos, porque ele foi o diferencial nas últimas rodadas. E eu vou ser sincero, eu acredito muito no que disse o Thiago Ribeiro, que não é o centroavante do São Paulo e do Santos, mas é o médico que me operou aqui das 7 cirurgias que eu tenho em um dos joelhos, especialista, e já foi médico do Santos, inclusive, que me disse que quando a pessoa tem múltiplas fraturas, como foi o caso do Neymar, e principalmente de ligamento, ele só vai ter um rendimento aceitável 1 ano depois da lesão. Vai fazer 1 ano agora em janeiro. E conversando com pessoas, eu tenho amigos em comum com o Neymar, e eu já sei que isso já está acontecendo, e é perceptível, né? As coisas que o Neymar gosta de fazer extra-campo, seu joguinho de pôquer, suas baladinhas, né? Seus energéticos. Ele disse para vários amigos meus que agora em janeiro ele para 6 meses antes da Copa, justamente para focar na Copa do Mundo. E ele vai assinar efetivamente com o Santos entre essa semana agora do Natal e a do Ano Novo, uma extensão de contrato por 6 meses. As condições, eu não tenho números, confesso. Se eu tivesse, eu falaria.
Mas ele vai ficar aqui, apesar de ter saído em alguns sites do Rio de Janeiro, que ele podia ter o destino à Gávea. Isso não vai acontecer. Ele fica no Santos até a Copa do Mundo. Ele tem esse desejo, esse sonho de jogar mais um Mundial e ser campeão. Porque o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira. O que falta na carreira dele, efetivamente, é um título mundial, como o Messi conseguiu, como o Pelé conquistou 3, como outros grandes jogadores do futebol mundial na história, Zidane, Lothar Matthaus, conseguiram. Ele quer cravar o nome dele também de forma definitiva como um campeão mundial e quer estar na seleção do Carlo Ancelotti, que vai disputar o Mundial de Seleções a partir do meio do ano, meu caro Marcelo. Quintino, um grande abraço pra você, obrigado pelas palavras aí. Eu fico feliz aí porque o troféu de repórter de rádio tá em boas mãos. Obrigado, meu amigo. Você também tem aí o troféu aí de fundo, né? Que você também recebeu aí com todo o merecimento do mundo, né? Com 75 anos do troféu da ACESP, né? Quando você ganhou... 2015, 2016. Já faz um tempinho, tá na hora de ganhar outro, hein? E parabéns que você teve uma votação expressiva de comentarista, viu? Você teve uma votação expressiva, parabéns. E você merece disso. E eu conheço o trabalho, o Lima também, né? Todo mundo já sabe, é o principal nome da Baixada Santista, é o Ademir Quintino. E aproveitando que você Olha lá o que tá escrito ali, ó. Ademir Quintino. Rei da Baixada. Rei da Baixada. Rei da Baixada. Isso é coisa do Gabiru, hein, Gabiru? Um beijo Silvio Luiz, Silvio Luiz. Silvio Luiz? É o Gabiru pro áudio. O Silvio Luiz tá no vídeo. Esse é um canalha. É um canalha. Esse é um rufião. É um maldito. É um canalha. Ele fez um vídeo de inteligência artificial com aquele juiz que operou o Santos sem anestesia e eu não falo o nome dele. Márcio Rezende de Freitas. Eu acabei de escovar os dentes. Senhor Silvio Luiz, eu quero encontrar o senhor tete a tete. Eu vou desferir um soco na sua cara. Isso? Calma, Datena, calma, Datena, calma. Você sabe o que ele é, Ademir Quintino? Quero bota aí o que é o Silvio Luiz. Bota aí pra mim. No ar. O que é? Tem aí? Tem aí, ó. Não coloca isso aí não, pô. Não estraga meu Natal, cara. Ai, meu Deus. Quintino, cara, eu me considero uma pessoa bondosa, mas tem coisas que eu acho que eu vou ter que renascer de novo, que eu não vou conseguir. Eu vou guardar esta mágoa e esse cidadão um deles, cara. Eu fui parar no Hospital das Clínicas, naquele fatídico 17 de dezembro de 95. Ai, meu Deus. Graças à aventura, a esse cidadão ter anulado um gol que seria o gol do título do Santos por razões que eu prefiro não falar, que eu não tô afim de tomar processo. Verdade. Quero aproveitar que você é muito bem informado, Quintino, para saber de uma coisa. O que a diretoria pode ofertar pro Pedro Caixinha? Porque uma coisa é você chegar no meio da temporada e você contar com os jogadores que já vêm de outros treinadores, de outras oportunidades. Mas, pelo que eu já tô ouvindo e até acompanhando a entrevista do Alexandre Matos ultimamente, que vai ser coisa pontual. Mas agora o Vojvoda ele vai ser cobrado. Então o que a diretoria vai ofertar para o Vojvoda e o que pode vir a cair no colo do Vojvoda que não venha de reforço? Primeiro eu achei muito estranho o Alexandre Matos e o presidente Marcelo Teixeira, no dia que o Santos venceu o Cruzeiro na última rodada, me corrigem aí se eu estiver equivocado, acho que foi 3 de dezembro, não foi isso? Do Campeonato Brasileiro. Isso, na penúltima, né? 3 ou 7 de dezembro, um negócio assim. A última foi 7 de dezembro, isso. 3 foi a penúltima. Entrevistaram o Alexandre Matos no gramado da Vila, depois do 3-0 contra o Cruzeiro. E ele falou uma coisa. O Marcelo Teixeira estava dando entrevista, presidente do Santos, na sala de imprensa, e falou uma coisa totalmente diferente do Alexandre Matos. A informação que eu trouxe antes da última rodada aqui no Energia em Campo e no Estádio 97 é que o Vojvoda ia ter que trabalhar com a base, algo que ele parece não gostar. Lá vou eu de novo. Desculpa eu ser prolixo novamente, mas é para o ouvinte que não acompanha tanto o Santos entender. O Vojvoda chegou falando que ia aproveitar a base. Em setembro. Eu fui buscar o retrospecto dele, eu vi que lá no Fortaleza ele tinha pouco aproveitado a base. Mas aí, cá com meus botões, como eu não sou mais repórter de campo, eu não faço pergunta pro Vojvoda, não entrevisto mais ele, eu pensei, de repente a base do Fortaleza não é uma base tão reveladora, então vou dar um desconto para ele. E passou os jogos aí, o segundo turno todinho, ele não aproveitou a base. Aliás, foi ao contrário, ele foi tolindo algumas peças da base, como o Gabriel Bontempo, que foi uma das poucas coisas que o Caixinha deixou de legado. Mas a informação que eu recebi ainda em novembro e trouxe aqui
a energia, é de que o Vojvoda está ciente que não tem dinheiro, né? Como diria Gal Costa, onde está o dinheiro? O gato comeu e ninguém não viu, o gato sumiu, seu paradeiro está no estrangeiro, onde está o dinheiro. Que ele vai ter que trabalhar mais com a base, que o Santos foi um dos times que menos usou categoria de base, com 2 reforços pontuais. Porém, o Alexandre Matos, na saída do gramado, não foi o que ele disse. Nós estamos aí no dia 24 de dezembro. Contratações está igual a banda Blitz, meu caro Rafael Sgrilles. Nada. Pensei que você ia falar que tá a 2 passos do paraíso. Que é isso, Quintino? Tá muito pessimista. Ou a 2 reforços do paraíso, né? Pelo menos, vai ser pontual assim. Bom, primeiro, prazerzaço falar com você, Quintino. Sou seu fã. Marcão. De verdade mesmo. Eu sou tipo o Oswaldão, viu? Não nesse nível, mas eu sou seu fã. Adoro os recortes do Oswaldão. Racho o bico toda vez que aparece pra mim. Engraçado, eu levo tudo na esportiva. Não falou de família? Pode falar o que quiser, que me viu beijando 2 homens, eu não tô nem aí. É isso. Mas já falaram isso também, eu não vou falar quem. Mas já falaram aqui nos bastidores. Eu não acreditei muito, não. E além de tudo, nós temos também gratidão pela mesma... Não é a mesma pessoa, mas é o mesmo nome, né? Thiago Ribeiro. Assim como você tem pelo doutor, eu tenho pelo jogador também. Eu sei que você tem pelo Thiago Ribeiro. Um dos gols mais comemorados do Allianz Parque em 2014. É um grande nome. Você há de convir comigo pelo doutor, pelo médico que tratou de você. Mas falando do Vojvoda, bom... Nós já tivemos uma resenha aqui que você participou e você acabou concordando comigo que ele precisava de tempo. Que ele é o cara mesmo, não dá pra você pensar em outro nome pra comandar o Santos nesse momento. Acho que ele chegou e ele fez o certo, por mais que a crítica de não ter usado a base, eu acho que o momento não justificava muito isso. Ele apostou em quem ele estava vendo ali, quem já tinha entrado em campo, fechou com o grupo, acreditando também na possibilidade da utilização do Neymar, e acabou acontecendo. Você mesmo trouxe aí 58% de aproveitamento do Santos com o Neymar em campo, e era para salvar do rebaixamento. Agora, meio que zera, começa uma nova temporada. O Santos tem que entrar com tudo nesse Campeonato Paulista, aproveitando que Palmeiras, Corinthians devem entrar meia bomba ali. O São Paulo acho que também vai entrar para valer, mas o São Paulo está mais devastado do que o Santos. Se é que isso é possível politicamente, mas está. E acho que o Santos... Eu acho que está também, concordo contigo. Porque no Santos não está aparecendo, pelo menos o Ministério Público não está lá dentro, né? Remexendo nas coisas, e o nome do presidente não está em escândalo de corrupção, de coisas que não indevidas nesse momento. Então acho que o Santos tem essa oportunidade no Campeonato Paulista. Acho que ele ainda não vai utilizar tanto a base, viu, Quintino? Acho que não. Eu acho que ele vem... Pode falar. Não, eu só falei, meu Deus, porque eu lamento. Mas vai ter que ser aos poucos, vai ter que ter paciência, e acho que isso passa pelo planejamento. Eu entendo muito bem o lado do torcedor, o anseio de ver principalmente o santista, né, que são os meninos da Vila, 2 gerações maravilhosas que entraram, deram conta do recado, ganharam títulos, e tantos outros que foram revelados ali. A Água da Baixada, ela tem algo diferente, eu sempre falei isso, é impressionante, mas eu acho que o momento ele pede um pouco mais de cautela, sim. Eu acho que o Santos tem que entrar com esse time mais parrudo, mais rodado, e aos pouquinhos ir colocando essa molecada, porque a pressão deve vir grande já nesse Campeonato Paulista. E acho que é não repetir o erro do ano passado, onde você mesmo disse que, como torcedor, acreditava que subiu, ia fazer bons campeonatos, principalmente com a chegada do Neymar. E isso não aconteceu. Então eu acho que é um processo muito mais demorado, muito mais lerdo, e que passa, sim, por essa paciência de ter que aguentar ainda os mesmos jogadores, uma forma burocrática de jogar, para ir conquistando os resultados dentro de campo, e aí sim, com mais tranquilidade, colocando os meninos da Vila. É que o problema é que até agora não chegou reforço, né? E a gente sabe aí, que a gente acompanha o dia a dia do Santos, o dinheiro está escasso, né? O Santos, as informações é de que o 13º e as férias já estavam atrasadas, os impostos não eram pagos desde agosto, foram pagos há 2 sextas-feiras atrás. O salário do mês de dezembro parece que teve alguns dias de atraso. Eu não sei como é que o Santos conseguiu dar as garantias ao Cincinnati do Barreal, porque o Santos não tinha pago nem empréstimo do Barreal.
O Santos corre contra o tempo aí que pode receber alguns transfer bans. O Santos não pagou ainda o Arouca do zagueiro Basso, que sequer é utilizado. O Santos pegou o dinheiro do Bahia, do João Lucas, mas ainda não pagou totalmente o Monaco, de quem adquiriu o jogador. O Santos deve dinheiro do Joaquim, que o Santos vendeu para o futebol mexicano, mas ainda deve alguns valores ao Cuiabá, que reclama bastante, com razão, porque não recebeu. Então, eu não sei como é que o Santos vai fazer para reforçar com jogadores de um quilate assim, um pouco maior, né? E já perdeu jogadores até titular. O Guilherme foi para um time dos Estados Unidos. O Santos tem o dinheiro do Guilherme para receber, tem o dinheiro das cotas de TV. Eu não sei como é que é pago isso, vou ser bem honesto para ti, Coste. Não sei se isso é parcelado, se é de uma vez, pelo 12º lugar que o time adquiriu. Sei que o Santos vive um problema muito grande e na reunião do conselho que deu o balanço do terceiro trimestre, já dava como líquido e certo que o ano do Santos terminaria com mais de 1 bilhão de dívida. Então isso aí chama um pouco a atenção, né? Para quem deseja gastar menos do que arrecada, o Santos tem um ano desafiador pela frente. E ainda mais com a manutenção do Neymar, que não é um atleta barato. Por essa razão, acho que o Santos ainda tem dificuldade de ir ao mercado e trazer mesmo esses reforços pontuais que a gente citou aqui. Muito bem, tá certo. Esse é Ademir Quintino falando do que foi esse 25 do Santos e o que pode ser 2026. Eu acho que melhor que 25, 26 promete ser. Talvez não venham títulos. Tem que ser, né, cara? Porque talvez, sendo mais tranquilo, já é melhor, né, Ademir? Ih, rapaz, que vídeo é esse aí? Apareceu ali, Ademir. Que isso? Por isso que eu vou ter que agredir esse rapaz aí, ó. Ele colocou logo 2 vídeos. Colocou eu abraçando o Gabriel Barbosa e a Praia de Santos, que é uma das mais limpas do Brasil, cheio de lixo atrás. Né? E depois ele põe eu abraçando esse cidadão, que eu só cumprimentei as 2 vezes que eu vi, por educação. Meu pai me deu educação. A minha vontade, o lado maloqueiro, era dar uma bomba na cara dele. Que isso? Entendeu? Mas não, eu dei a mão, cumprimentei, mas não quis nem papo. Olha lá. Não é isso aí, não. Olha lá. Isso eu não falo também, mas não... E ele não vem, né, pro Santos, né? Então, eu vou falar aqui a informação que eu recebi. Santos, aliás, a Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo falou que o Santos tem que reduzir a folha. A folha do Santos já teve mês aí com mais de 30 milhões, hoje ultrapassa os 24. É um número significativo. Como é que tu vai trazer um cara que ganha 3 milhões? Me falaram que o Santos chega no máximo a 1,5. Aí temos 2 soluções para que ele desembarque na Vila. Uma, ele abrir mão de 1 milhão, mas me parece que ele não rasga dinheiro. Pode sentar em cima do contrato com o Cruzeiro, onde ele tem mais 2 temporadas de contrato. Ou o Cruzeiro pagar 1 milhão para ele e o Santos pagar o outro 1,5. Que eu também eu acredito que seja pouco provável. Então, por enquanto, a fumacinha branca de temos centroavante e, no caso, o Gabriel Barbosa, Gabigol nada, já faz tempo que não faz gol. Que Gabigol? Gabriel Barbosa. A fumacinha branca do Gabriel Barbosa desembarcando na Vila, eu acho que ainda não tá morna, não. Tem que esquentar ainda, viu, meu cara? É brincadeira, hein? Ô, Silvio Luiz. Quem que é esse aí? Você é um calhorda. É o Márcio, é Marcinho. Tá velho, olha lá. Marcinho. O Marcinho tá velho. Não, mas ele meteu uma coisa rejuvenescida aí, porque tá mais acabadinho o Márcio Rezende de Freitas, viu? Tá parecendo o Walter Mercado ali, com cabelo branco, né? Cid Moreira com o Walter Mercado. 2 vezes com esse Mercado. cidadão. Uma foi um dos primeiros anos de rádio que eu tinha, estreia do Campeonato Brasileiro, estreia de Dodô e Aristizábal, pra tu ver como eu tô velho. Santos e Paraná Clube, Campeonato Brasileiro de 98. Tava recente, hein? Cara, era menino, ainda de tudo, não tinha nem... Esse pelo branco aqui, nem pensar. Encontrava com o Lima sempre aí nos jogos da... Você tá falando que o Lima é velho? Eu sou mesmo. O Lima é contemporâneo meu. É. Eu comecei em 96, o Lima deve ter começado em 94. Aí, tá vendo? Aí ele me deu a mão, cara, e tem que ser rápido, né? Eu fui, dei a mão, mas não falei nada. E a outra, eu tava no aeroporto da Pampulha, nas Minas Gerais. Tava eu, apesar de não ter sido jogador, como eu engano bem na lateral, de vez em quando esse time de Master aí do Santos me convida para uns jogos aí, tem até um cachezinho, eu vou. Eu fui num jogo lá, acho que foi Poços de Caldas, acho. Não lembro onde foi. Foi em Minas. Na volta, estamos voltando para a Baixada, eu e o Camanducaia. O Camanducaia é de Minas, mas ele tem uma escolinha aí que faz esses intercâmbios e tinha que vir para São Paulo.
putz, quem aparece no aeroporto? Esse cidadão. Aí o Camanducaia foi, não aguentou, perguntou pra ele por que ele anulou o gol. Ele contou essa história que eu já contei no estádio 97, vou tentar ser breve aqui. De que, como o gol do Túlio no primeiro tempo, o gol do Botafogo estava impedido, e o Narciso volta pro intervalo falando que o Tiratema tinha dado que o gol era impedido, e ele ia ter problemas, o Márcio, no final do jogo, né? Ele falou que mandou... eu não lembro agora o nome do Bandeira, ir pra linha de fundo e só marcar tiro de meta e saída de bola, porque os impedimentos era ele que marcava. Ele marcava. E o gol do Camanducaia, que acho que é 59 centímetros atrás do último jogador do Botafogo, ele faz assim, ó, pra quem tá no YouTube. É meu. Porque o Bandeira correu pro meu campo. Isso eu lembro do dia que eu tava lá no estádio. Aliás, saiu até agora, recentemente, um documentário sobre... Em 95 eu não desisti. Quem não é santista não vai entender nada como é que um filme de um time que não foi campeão de fato, né? Tem um filme, depois de 30 anos. Por que esses caras são reverenciados pela torcida santista? Vocês não sabem o que aconteceu naquele ano. E não vai dar pra me contar em 5 minutos. Eu lembro do Bandeira correndo pro meio de campo, eu já gritando aos prantos. E esse safado, sem vergonha. Eu queria dar outros adjetivos, mas não tô afim de processo. Bate no peito e fala, sou eu. E o gol... Foi o único gol legal do jogo, porque o gol do Santos, do Marcelo Passo, o Marquinho Capixaba também carrega pela mão. Infelizmente, eu fui parar lá no Hospital das Clínicas, ali perto do cemitério do Araçá. A minha pressão foi pro espaço. E eu que já tava 11 anos sem ver... Sai de Paula, para de falar. 11 anos sem ver o time ser campeão, acabei ficando mais um tempo sem ver ser campeão. Ó a minha foto, mandando a bandeira aí. Boa. Qual dos dois é você aí, Quintino? Eu nunca joguei no Santos, tá? Esse é jogo de fim de ano, diretoria contra a imprensa, e a diretoria sempre, todas elas, sempre pega reforços de ex-jogadores e jogadores do Sub-20 pra ganhar da imprensa, o Marcelinho. Que beleza. Esse ano o Marcelo, o Serginho Chulapa jogou, acho que foi 2001, que eu tava jogando no time da imprensa. Já tenho janeiro, já. Tô indo pra 30 anos de crônica e 53 de vida o ano que vem. Muito bem. Senhor Ademir, muito obrigado pela participação aqui no Tempo de Jogo especial do dia 24, tá bom? Boa, Feliz Natal, Ademir! Feliz Natal pro senhor, pra boa você, virada de ano, hein? Obrigado, Marcelo, obrigado, Sgrilles, obrigado, Marcos Coste, obrigado ao amigo ouvinte da Energia e parabéns vocês do Tempo de Jogo. Se antes era uma aposta o Tempo de Jogo, hoje é uma realidade, né? Todo mundo comentando sobre o Tempo de Jogo, as informações que vocês trazem aí pouco antes do almoço, o pessoal que acompanha aí comendo, tomando uma gelada. Então, parabéns a vocês também. Espero o primeiro ano aí de 2025 aí, muito bom. E o Tempo de Jogo veio pra ficar. Bola dentro do Sombra e do Zé aí. Fizeram um programa maravilhoso, tá bom? Um abraço aí pra esse safado do Silvio Luiz, o cowboy, o Cepacol, que ele beijou uma moça aqui em Santos. E a moça tinha uma boca de fossa e ele ficou pedindo pra mim house extra forte. E um abraço ao Gabiru também, o pessoal verdade. que dá. Valeu, Ademir, valeu. Quero. Tu fez comigo, tu beijou a boca de fossa aqui do Campo Grande, Canal 2, e pediu house extra forte pra mim. Valeu, Ademir, um abraço. Valeu, abração. Grande Ademir Quintino. Tá certo. Agora falamos do Palmeiras e do Santos, né? Agora nós vamos ainda ter na sequência o Corinthians com o Luiz Cláudio de Paulo e o São Paulo. O Sombra vai falar do São Paulo, do que foi 25 e o que ele espera para 26, né? Antes, deixa eu dar uma dica bacana para vocês da YPF Lubrificantes, porque é o seguinte, na YPF Lubrificantes, inovação e tecnologia andam com você em todos os caminhos. O Elayon cuida do motor com inteligência, proteção eficaz e alta performance garantida. Já o Extra Vida entrega potência e durabilidade para sua frota render muito mais, seja nas estradas ou na cidade. Desempenho real, proteção que se sente de verdade. Confia que é YPF Lubrificantes. Vamos falar do Corinthians aqui no Tempo de Jogo especial de final de ano. Inovação e performance para o seu motor. Confia que é YPF Lubrificantes. No Tempo de Jogo, o assunto é o Timão. Muito bem. O corintiano ainda está vibrando com a conquista da Copa do Brasil. A 4ª vez ela veio, né, no último domingo. Hoje nós estamos no dia 24. Então, é muito recente ainda a conquista
do Corinthians na Copa do Brasil. Quem tá no YouTube tá vendo aí um Papai Noel vestido de preto e branco, né? Com a camisa do símbolo do Corinthians, levantando a Copa do Brasil. É o presente de Natal mesmo do corintiano, né? O Corinthians que é uma coisa inexplicável, como já dissemos aqui, né? Fora de campo é uma verdadeira bagunça. Polícia, Ministério Público, impeachment de presidente, 3 bi de dívida, uma confusão. E aí vai pra campo, o que acontece? O melhor paulista em 25 foi o Corinthians, com 2 títulos conquistados. O Campeonato Paulista em cima do maior rival Palmeiras e agora a Copa do Brasil pela 4ª vez. Né? Esse senhor que aparece no vídeo, para você que está no YouTube, para quem está no rádio e não está vendo, graças a Deus vocês não estão vendo, não tem esse desprazer, né? Só vão ouvir a voz dele, né? Ele narrou lá com uma certa emoção, foi obrigado a gritar gol do Memphis Depay, porque ele é o maior hater do Memphis Depay, seguido do rapaz que está ao meu lado aqui na bancada, né, que mais seguiu mais a onda do cidadão ali, né? Mas ele é hater, ele narrou com fígado o gol do Depay, com dor no coração. Boa tarde, seu Luiz Cláudio de Paula. Lima, eu lembrei que eu tenho um compromisso. Eu vou... Tenho que sair, tá? Tenho que sair rapidinho. Fica aí, ô sem vergonha. Fica aí, ô seu sem vergonha. Olha o que o Silvio Luiz colocou lá, De Paula, tesão de Osasco. Esse cara é maravilhoso. O nosso Verdão precisa ganhar também, né, Lima? Por incrível que pareça, nosso Verdão tem que começar a ganhar alguma coisa que tá ficando feio. Nosso Verdão precisa ganhar. Olha lá. Eu avisei. Ô, Lima, um abraço pra você, pro Sgrilis, pro Coste, Silvio Luiz, Quero, e todo mundo que tá vendo esse tempo de jogo. Fala, Quero, nesse tempo de jogo, nessa véspera. Boa! Essa véspera natalina, né? Pois é, o corintiano tá feliz da vida. Quem poderia imaginar, né? O corintiano só tem menos títulos que o Flamengo no ano. Pra você ver, Flamengo conquistou aí títulos por 3 conquistas, o Corinthians tem 2 conquistas. Ficamos atrás apenas do Flamengo. Aliás, no estado de São Paulo, nós em primeiro, Mirassol em segundo, né? As melhores equipes no ano aí do futebol paulista. Então a gente só tem que comemorar. O torcedor do Corinthians está comemorando até hoje. Tem gente de ressaca até hoje. E daqui a pouco vai beber de novo, porque é Natal, e vai ficar com ressaca de novo, viu, Lima? Sem dúvida nenhuma. Você, inclusive, já falei isso para Ademir, você já botou o peru no forno, né, pra noite? Ah, aquele piruzão graúdo. É? Ah lá. Aquele piruzão gordo. Aquele piruzão maroto. É? Tá estufando o fornão. Vai sair pelando, Lima. É aquele que tem o termômetro quando tá pronto? No pip, sai o termômetro? Tem o termômetro, quando tá pronto, aí lá vamos nós, né? Meter a boca no peru à noite. Meu Deus do céu. Tá bom. Ô, senhor De Paula, fale do 25 do Corinthians. Vamos falar dentro de campo, né? Que fora de campo não vai dar tempo. Então fale do dentro de campo do Corinthians de 25, por favor. Verdade. Eu olho pro Marcos Coste, eu vejo a tristeza estampada no rosto dele, né? Pobre Coste, meu amigo há tanto tempo, Coste, que bom reencontrá-lo, né? Mas não desejo dias melhores para ele, não. Pois é, ô Lima, o 2025 para o corintiano começou, né? 2024 teve aquela arrancada no Brasileirão, né? Corinthians escapando do rebaixamento e aí conquistando uma vaga para pré-Libertadores da América. Trabalho da família Dias, etc e tal. Eu confesso a você que o Corinthians conseguiu ir para pré-Libertadores, tal. É sempre um perrengue pré-Libertadores para o Corinthians, né? Que Corinthians e pré-Libertadores não combinam, né? As duas coisas não combinam. E aí o torcedor do Corinthians esperava alguma coisinha melhor para o ano. Mas, sinceramente falando, eu até não imaginava que o Corinthians faria muita coisa, não, né? Por conta do Ramon Dias, do time, do elenco muito deficiente. E aí você consegue conquistar um campeonato paulista diante de um rival. Isso foi maravilhoso. E, aliás, conquistando de uma maneira assim que não deu brecha, né? O título merecidíssimo. Mas aí cai numa pré-Libertadores, né? Não consegue entrar na fase de grupos da Libertadores. E aí acontece aquilo que eu sempre falo. Sul-Americana. Quem quiser me questionar, fique à vontade. Quem não concordar comigo pode me xingar.
Mas eu repito aqui, times como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Flamengo, não podem se contentar com Sul-Americana. Não podem ficar satisfeitos por jogar em Sul-Americana. Não pode. Isso é se apequenar. Ah, De Paula, mas o time do Corinthians é nível de Sul-Americana. Não interessa. Não interessa, eu não vou me acostumar com a Sul-Americana, porque a Sul-Americana é maltratada, inclusive pelo Corinthians, que coloca time reserva para jogar, tá nem aí, se passar, passou, se não passar, não passou, e isso acaba fazendo com que o torcedor fique triste, porque o torcedor não quer saber, o torcedor vai no estádio, ele quer ver sempre o time ganhar. Então, assim, eu não gosto da Sul-Americana, não gosto mesmo, tá? E aí o Corinthians cai para a Sul-Americana, é eliminado da Sul-Americana, por Racing numa semifinal, que era um time extremamente competitivo, né? E aí vai para a Copa, começa a Copa do Brasil, já numa fase aguda, isso é muito bom, e vai construindo um caminho na Copa do Brasil. E aí começa o Brasileiro. E aí você tem uma interrupção na Copa do Brasil. Essa interrupção da Copa do Brasil para o Corinthians fez muito bem. Por quê? Tinha muito jogador lesionado. O Sgrilis vai se lembrar bem. Muito cara lesionado. Muito. Carrilho. Quem mais, Sgrilis? Memphis. Ranieri. Né? Tinha Hugo Souza. Isso. Então você tinha alguns jogadores lesionados. E aí isso fez com que o Corinthians, jogando o brasileiro nas coxas, né? Largou mão do brasileiro, mas conseguiu recuperar os jogadores para a Copa do Brasil, que era o grande plano do Dorival Júnior. O Corinthians largou mão e falou, queremos a Copa do Brasil. Focou tudo na Copa do Brasil. E aí conseguiu esse título passando pelo Cruzeiro, que era franco favorito para muitos aí, né? Franco favorito pela campanha, etc e tal. E depois pega um Vasco da Gama numa final, que cá entre nós, o Vasco da Gama chegou muito mais longe que o Corinthians. O Corinthians chegar numa final de Copa do Brasil é natural, porque nos últimos anos chegou em final e semifinais. O Corinthians tem marcado presença nas semifinais e Copa do Brasil e final nos últimos tempos. O Vasco tem chegado em lugar nenhum. Então, o Vasco chegar, pro Vasco foi uma coisa de outro mundo. E aí fez-se justiça. O melhor entre Corinthians e Vasco foi campeão. Foi isso que aconteceu. E o torcedor do Corinthians tem que comemorar e comemorar muito esse título. Mas muito mesmo. Agora, precisa pensar no ano que vem já. Período de férias é curto pra caramba. A gente, inclusive, nossas férias serão curtas, inclusive. Daqui a pouquinho já tem Campeonato Paulista. O Corinthians estreia dia 11, no domingo, contra a Ponte Preta, na Neoquímica Arena. 11 de janeiro, Corinthians tem jogo contra a Ponte Preta na Neoquímica Arena, já pelo Campeonato Paulista. Então não vai dar tempo. E o Corinthians tem que se planejar. Transferban tá em ação ainda, não consegue contratar. Fabinho Soldado, há uma grande incógnita, tem gente que não gosta dele, ele tá chateado, ele tá preocupado, o Stabile não garante a segurança dele, sabe? Dorival Júnior é mantido até agora, eu acho que não deve ser demitido. Muita gente pede a cabeça do Dorival, inclusive nosso querido Maurício Borges Mano pede a cabeça do Dorival. Eu acho que ele deve ser mantido, tá ruim técnico no futebol brasileiro, não tem onde contratar ninguém, os brasileiros são péssimos treinadores, alguns estrangeiros são bons, mas os que são bons já estão empregados, então fica difícil achar um treinador. Então eu acho que o Dorival deve ser mantido, os jogadores gostam do Dorival, sabe? A torcida tá se acostumando com o Dorival, o cara ganhou um título. Então, assim, eu acho que o Dorival deve ser mantido. O Fabinho Soldado, eu gostaria que fosse mantido também. É um cara que faz esse elo entre jogadores e diretoria, é importante. Muita gente pede a cabeça dele de forma política, tem muito abutre de olho no cargo dele. Só que o Stabile, o presidente, ele tem que ser profissional. Ele tem que ser profissional, tem que deixar o cara que é bom. Não ficar transformando a diretoria de futebol do Corinthians em cabide de emprego para quem o apoiou na eleição, viu, Lima? Só que tem um ponto muito importante que o Corinthians não vai ter que demorar. É derrubar o Transferban. Para já começar a planejar, a gente já viu o nome do Lucas Ramon, que é lateral direito da equipe do Mirassol, que foi muito bem, pode chegar a custo zero aí para a equipe do Corinthians, precisa derrubar logo, para fazer ali as contratações necessárias e o que foi prometido, ofertado
ao Dorival Júnior. Porque se demorar muito, né, Dedê? Aí vai chegar a pré-temporada, vai começar o ano, não vai ter ali a possibilidade de trazer novos jogadores, precisa derrubar o transferbão o mais cedo possível, né? Precisa, né? E agora entrou uma bela de uma grana, mas essa grana é para pagar a despesa, né? Não adianta, o Corinthians tem muita despesa. Tem Matias Rojas, tem Memphis, tem uma série, tem folha de pagamento, tem salário dos personagens do clube, funcionários, enfim. Tem uma série de coisas, né? 13º, enfim. Então, assim... Marmitas. O que foi aí? Não, eu tô te ajudando nas informações. Ele falou marmitas. As marmitas estão pagas já faz um tempo. Então tá bom. Já faz um tempo elas estão pagas. Tudo bem que a carne já estava passada quando pagou, mas estão pagas, as marmitas estão pagas. Que bom, já estava com bolor na marmita, sabe aquela coisa? Mas foi paga. Então é assim, nós temos coisa para pagar, né, Esgrilão? O negócio é feio. E precisa contratar. Ô, Lima, o Romero, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai querer renovar com o Romero, né? Mamãe do céu, muito obrigado. Thales Trágico, mamãe, né? Não precisa renovar. Andileri, por falta de opção... Entrou bem, hein? Entrou bem. Por falta de opção, meu caro Coste, deixa o Andileri lá ganhando... Né? Não pode ganhar também, é um absurdo, né? Então dá uma renovadinha. E Charles. O Maicon... Não, Charles também não. Charles vai embora também. O príncipe dinamarquês. E aí você tem ele, né? Que é a grande questão no momento aí. Maicon. O Dorival Júnior adora o Maicon. Adora o Maicon. E é o capitão. Levantou a taça, inclusive. Eu, sinceramente falando, acho que o Maicon já deu o que tinha que dar. Eu acho que o André Luiz briga por posição com ele ali no meio de campo. É da base. Eu acho o Maicon um jogador caro para jogar pouco. Muitas lesões também, sabe? Quando tá em campo, joga 2 jogos seguidos, cansa, não consegue jogar o terceiro. Então eu também não renovaria com o Maicon, viu, Sgri? De Paula, uma pergunta bem rápida, assim, se fosse para escolher um elemento desse ano do Corinthians, esse ano vitorioso aí, de Paulista, de Copa do Brasil, qual seria esse elemento? Camisa, é torcida, é a força do elenco, é o Dorival? E já deixando aqui bem claro o que eu já falo há muito tempo, criticar o Dorival Júnior é brincadeira, né? O cara conseguiu, com esse elenco aí do Corinthians, ganhar uma Copa do Brasil, uma senhora Copa do Brasil. Não é uma Copa do Brasil que assim, sei lá como ganhou. Não, tirou o Palmeiras, tirou com mérito. Claro que erros de arbitragem tiveram, mas pelo amor de Deus, tem para um lado e tem para o outro. O Corinthians ganhou em campo. O Corinthians foi superior ao Palmeiras, foi superior ao Atlético Paranaense, que é um time forte, é difícil de ganhar do Atlético lá, a gente sabe disso. Ao Cruzeiro, que vinha num grande momento, um time montado. Ali, se eu tivesse 10 cabeça de gado para apostar ali, eu apostaria 10 no Cruzeiro, que o Corinthians não passaria o Cruzeiro. E o Vasco, por incrível que pareça, foi o mais fácil ali, porque a gente não sabe como chegou lá, mas chegou. Se chegou, teve méritos. E aí o Corinthians ganhou uma senhora Copa do Brasil no comando do Dorival Júnior. Então criticar ele eu acho um absurdo. Mas para você, se fosse um elemento do ano, assim, isso foi determinante para o Corinthians ser, dentre os paulistas, o maior vencedor do ano. Qual é esse elemento? Eu sei que o senhor acha que torcida não entra em campo. O senhor já declarou isso em outras oportunidades que eu ouço o programa. A torcida jogou, pipipi, papapá. O senhor tem isso daí, né? Tem. Até porque o time a torcida é bem meia boca, né? Tenho, porque a questão é que eu não sou demagogo, eu não preciso fazer média com a torcida, essa que é a questão. Por exemplo, eu prefiro 1000 vezes ressaltar um jogador que é quem decide, do que ser aquele que fica criticando o jogador que decide. Quando ele decide, eu venho aqui, ponho faixinha, aplaudo. Eu acho que o jogador é muito mais... Acho não, ele é mais decisivo do que a torcida. Eu só não sou hipócrita. Uma porrada nos grilos, hein? Não, isso foi uma porrada. Foi uma porrada, acertei os dois. Não, então, eu vou dizer o seguinte, Coste. Eu respeito sua opinião, mas eu acho que foi a torcida. Porque a torcida do Corinthians, cara, diante de tudo isso, ela protestou quando teve que protestar e apoiou quando teve que apoiar. A torcida nunca abandonou o time e sempre quis o melhor para o time. E os jogadores... Aliás, o Dorival Júnior, na coletiva pós-Copa do Brasil, ele falou, olha, eu devia uma retribuição ao torcedor.
Então, o próprio Dorival Júnior reconheceu a força da torcida do Corinthians. Então, para mim, foi a torcida que não entra em campo, lógico, não joga, mas que fora de campo fez o trabalho de cobrança quando teve que cobrar, fez o trabalho de incentivo quando teve que incentivar, e os jogadores sabiam que poderiam contar com a torcida do Corinthians sempre. Agora, dentro de campo, tivemos elementos aí que foram importantes demais, né? Durante todo o ano. O Hugo Souza, meu Deus do céu, né? O Hugo Souza é um goleiro fantástico, maravilhoso, vai para a Copa do Mundo. Gustavo Henrique, zagueiro Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é melhor que o Marquinhos, que está na seleção. Alô, Ancelotti, Gustavo Henrique joga mais que o Marquinhos, dá licença, fica levando o Marquinhos há 40 anos aí na seleção, não ganha nada. Dá licença, mano. Igual o Gustavo Henrique aí dando sopa, joga muito o Gustavo Henrique. Mateuzinho ganhou a posição na lateral direita, ganhou a posição. Quando o Mateuzinho não jogava, era um terror. Não sabíamos quem colocar, sabe? O próprio Memphis Depay. Ah, bom. Agora sim. Foi decisivo. Ele joga pouco, mas quando ele jogou, ele fez alguma coisa. Joga pouco, mas quando jogou, fez alguma coisa. Faz o que é preciso. Joga pouco, mas quando jogou, fez gols decisivos. Ele poderia jogar mais e decidir mais. Essa é a minha crítica com ele. Então, você tem personagens dentro do campo. Breno Bidon subiu muito de produção jogando como meia articulador. O Dorival Júnior, como ele já tinha achado o Alisson, que era atacante e jogou como volante, o Wesley também, que foi improvisado na lateral direita aquela vez no Santos, agora ele achou o Bidon como um meia e não como um volante. Então o Breno Bidon cresceu bastante também. E o Félix Torres, que quando não jogou, ajudou demais também. E o Martínez, né? Muito obrigado pela participação. Bom Natal pro senhor. Vai lá ver o peru que tá no forno, né? Por causa da ceia. Tá bom. Tira a franja da testa aí. Valeu, senhor De Paula. Muito obrigado, viu? Valeu, Lima. Um abraço pra você, pro Sgrilles, aí pro Coste, Silvio Luiz, Quero, Gabiru, Danilo Tuto, também que faz. O Danilo tá de férias já, né? Vagabundo, sem vergonha. E um abraço pro ouvinte do Tempo de Jogo, espectador do Tempo de Jogo, e um chupa-sombra. Valeu. Sombra tá aqui, você tá mandando um chupa-sombra, ele vai ficar bravo com você. Lima, acho que nem o meu cabelo seria franja pra cobrir a testa do De Paula. Você não esperava por essa, quer ver? Ó. De Paula, fuck you, Merry Christmas. Que é isso? Que é isso? Por que toda hora que eu tô no ar o Sombra aparece? Porque você é trouxa, você deveria imaginar, trouxa. Tá me fiscalizando, porra. Aquela mensagem, né, daquele perfume, ele aparece quando você tá, assim, ó. Tchau, De Paula, tchau. Valeu. Um abraço, meu amigo. Muito Feliz bem, Natal. esse é o Tempo de Jogo especial dia 24, meu amigo. Feliz Natal a todos. É isso aí, falamos do Palmeiras, do Santos, do Corinthians e agora chegou a vez de falarmos do São Paulo. Vamos, São Paulo! No Tempo de Jogo, vamos de tricolor! Muito bem, muito bem. Lembrando, o Tempo de Jogo especial do dia 24. Voltaremos ao vivo no dia 5 de janeiro. A partir de agora, programas especiais feitos para vocês com muito carinho aí. Programas inéditos e programas que pegamos trechos, né? Os principais trechos do Tempo de Jogo de 2025. Então agora, para analisar o que foi o 25 do São Paulo e projetar o 26 aqui conosco na bancada. Datena. Não é o Datena? Não, é o Sombra que tá aqui com a gente. Tudo bem, Sombra? Boa tarde. Olá, boa tarde para vocês, boa tarde Lima, boa tarde Coste, boa tarde a todos que estão assistindo e ouvindo o Tempo de Jogo. Você quer que eu fale do como foi o ano de São Paulo? Assim, não sei se vai ter tempo, né? Mas se quiser resumir o que foi... Foi meio assim parecido com a mensagem que eu mandei pro De Paulo agora há pouco, né? Mas começou, teoricamente, achando que ia ser um ano pelo menos competitivo e tal. Só que o negócio foi degringolando, né? Mas olha, amigos, essa história de time competitivo, ela é muito estranha. O time é competitivo. Competitivo pra quê? Às vezes eu falo assim, não, a gente tem que montar um time competitivo. Tá bom, pra competir pelo quê? Porque quando você fala time competitivo, quando cai no ouvido do torcedor, ele pode pensar assim, tá falando que é o time competitivo é pra ganhar títulos. Competitivo pra quê? Pro São Paulo, por exemplo, quando muito no máximo seria pra tentar o Campeonato Paulista.
talvez a única taça mais possível para o São Paulo, né? E foi um campeonato paulista horroroso do São Paulo, foi tenebroso. Porque no começo do ano, quando você monta equipe, você começa assim, o torcedor são paulino começa a pensar assim, não, quadrado mágico. Aí o que ele imaginava lá? Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Aí você fala, pô, no papel... Bom, eu há muito tempo que eu já sou contra essa história de ficar brincando quadrado mágico, time de videogame. Porque quando você fala de Luciano, Oscar, Caleri e Lucas, é um time totalmente inviável. Ele é inviável. Luciano não marca, Lucas não tem como marcar, o Oscar também não tinha como marcar. Né? Quem marca? Então, assim, o futebol, ele funcionaria bem quando você fica falando de quadrado mágico, se a gente retroceder aos anos 80, 70, que não tinha o mesmo nível de exigência de marcação, né? Mas parece que os dirigentes também ainda brincam, né? Daqui a pouco a gente pode falar de dirigentes, mas assim, os dirigentes ainda brincam um pouco de videogame, né? Hoje até no videogame você tem que ter marcação. Até nos jogos de FIFA, se você não tiver o jogador que faz a marcação, no FIFA ele cansa. Então, assim, os dirigentes, eles são tão ultrapassados que eles não têm muito o olhar de treinador, eles não têm muito o olhar tático da coisa. Eles gostam de nome. Parece que eles pensam, qual é o nome que a torcida vai gostar? E eles contratam pelo nome que a torcida vai gostar. É um negócio... E amadores, né? Eu não sei pra que tem o negócio do scout, né? Que teoricamente você tem ali um caminho, porque esse pessoal que é profissional disso aí, lhe dá, ó, tá aqui as opções de acordo com o que querem os treinadores, as características. Mas parece que eles escolhem, eles vão limando por causa do dinheiro, né? Então você tem um nível de primeira prateleira, não. Segunda prateleira, não. Aí vai lá pra terceira, quarta prateleira, né? E o pior é que vendem promissores da base a preço de banana, eles ficam bravos quando fala preço de banana, não pode. E aí contratam... Vamos aguardar para saber se... vamos aguardar, né? Eu não sei. Pode ser que essa altura, nesse momento que o programa esteja indo no ar... Hoje é 24, né? Pode ser que muita coisa já tenha explodido. Um por mais dia, né? Ainda? Um Mais por coisas? dia? Porque você viu as notícias que andaram saindo. De investigação da Polícia Civil, que já estaria até com quebra de sigilo bancário de uns e de outros, que poderiam estar investigando desvios de dinheiro. Vamos ver onde esse inquérito vai parar. Porque São Paulo negou, né? Diz que não tem nada, nunca foi comunicado de nada, não sabe de nada, né? Mas por que a polícia tem que comunicar o São Paulo? Pois é. Eles estão fazendo a investigação deles. Diz que já teve quebra de sigilo bancário, inclusive, né? Exato. Você que fala assim, olha, você liga pro dirigente ou pro conselheiro, sei lá, então aqui é da polícia. Nós estamos pedindo pro juiz para quebrar o seu sigilo. Não existe isso. Não existe isso. Você vai avisar pro cara o quê? Vai avisar o cara que vai quebrar o sigilo bancário? Vou te investigar, hein? Fica de olho aí que eu vou te investigar. Fica de olho, vou te investigar. Isso não existe. Eu acho que o problema... o problema de São Paulo é que saiu do âmbito do futebol, saiu do âmbito da política e entrou no âmbito policial, entrou no âmbito criminal. E esse ano vai ser muito complicado pro São Paulino. Se a gente já, durante pelo menos esses 6 meses que eu tô aqui, a gente já vem anunciando essa tragédia dentro de campo, eu acho que o negócio piorou agora. Eu concordo muito com o Sombra, falo isso desde julho aqui, que eu participo do Tempo de Jogo. Desse tipo de contratação, não só do São Paulo, mas de qualquer clube do futebol brasileiro. Você trazer nomes, pensando que eles ainda estão em 2015, é um erro danado. Hoje o futebol exige muito do físico, exige muita dinâmica do jogador, e não dá para você se dar... Se você se der o luxo de um desses jogadores, já é complicado. Quando você tem 2, 3, que ainda estouram todo o financeiro do clube, toda a folha salarial, é muito complicado. Acho que nisso o São Paulo vai fazer a lição de casa. Acho que o Crespo chegou, pôs os pés no chão, pôs o pé da torcida no chão também, porque também é uma torcida que acabou se iludindo aí numa eventual quartas de final da Libertadores, que foi a única meta prevista pelo futebol do São Paulo atingida esse ano. São Paulo previa final de Paulista, não chegou. Previa quartas de final da Copa do Brasil, não chegou. Previa até um 6º lugar no Brasileiro, também não chegou. E previa quartas de final da Libertadores, pelo menos quartas de final. Essa sim atingiu, mas acabou caindo aí nas quartas de final. Então eu acho que dentro do futebol, eu acho que assim, as coisas parecem começar a tomar um certo rumo. Mas na mesma medida que você tem isso, essa esperança dentro do futebol, começa a aparecer tudo isso em torno, que é
o que movimenta o futebol. É o que rege o futebol. Então, assim, vai ser um ano complicado. Se o São Paulino tava achando que ia ter um pouquinho de paz, não, ano que vem a gente respira, vamos com os pés no chão, não vamos ganhar nada, mas vamos fazer um trabalho decente, vamos começar a arrumar a casa. Aí começa a implodir uma série de questões, são quatro escândalos no ano de São Paulo, é muita coisa, e não é qualquer escândalo, são escândalos pesados. Agora, esse aí da concessionária de carros, aonde tem ligação de 3 pessoas, uma cobrando a outra, falando, cadê o meu carro nessa negociação? E que negócio é esse do carro? Pois é. Que negócio é esse do carro? É muito obscuro, Porque cara. se foi permuta, eu não lembro do São Paulo fazendo propaganda da concessionária. Eu também não lembro. Eu lembro, eu acho que chegou a ser citado, mas em propaganda efetiva, pelo menos não apareceu. Né? Pelo menos em backdrop. E por que o filho do presidente serviu de garoto propaganda? Pois é. Testando um carro lá, mostrando o carro. Vocês viram esse filme, não? Não, eu não vi. É. Mas isso é pra quê? Pra rede social da concessionária? O que provavelmente, sei lá. Não se sabe, mas Aí o filho mostra dele... ele mexendo no carro, caramba, dirigindo. Pois é, e aí tem todas essas ligações, né, Sombra? Você tem aí o filho dele fazendo... Eu tenho que ser muito sincero, eu desconhecia esse vídeo, mas você tá falando, é óbvio que tem. Você tem a ex-esposa. Você tem aí, ao que dizem, um afilhado dele, ele é padrinho de casamento do rapaz aí, do senhor, que passou a tomar conta da festa junina de 3 milhões do São Paulo Futebol Clube. Você tem negociação de camarote da própria presidência do São Paulo Futebol Clube. Quer dizer, você vai pegando aí uma sociedade do filho numa empresa de pet shop junto de um cara que seria empresário de jogadores de base. Você vai pegando os 40 e aí faltou o Alibaba, né? Que vai ficando cada vez mais evidente onde está o Alibaba. Mas precisa pegar o Alibaba. Precisa acabar com essa farra e a gente precisa dar luz a essas coisas tão obscuras que vem acontecendo lá no São Paulo Futebol Clube. Um clube, eu, Sombra, na minha idade, Lima e amigos que estão ouvindo a gente, pô, o São Paulo era o exemplo do clube brasileiro, né? Quantos anos você tem, Costa? Eu tô com 42. Era o exemplo, pô. Nos anos 90 ali, todos os meus amiguinhos passando a ser São Paulino por conta da era do Pelé e tal. Do Pelé não, desculpa, do Telê. E detrimento disso, de dentro de campo, era o contrário. Por fora, era o CCT da Barra Funda, era o Refis do São Paulo, era a base do São Paulo, era a Copinha, Copa São Paulo que ganhava, era o expressinho do São Paulo. O São Paulo não punha o time dele, nenhum dos 11 titulares punha o expressinho no Paulista e levava o Campeonato Paulista. E de repente isso desmorona, e com nomes da época, né? Por quê? Pela sede do poder, pela ganância, pela vontade de se perpetuar numa cadeira e querer só os pares do lado, e as coisas vão ficando viciosas, e aí o São Paulo tá muito difícil de sair desse buraco. Muito, é complicado. Se fizer um recorte lá do Marquinhos em 92, 93 e falar assim, olha, espera aí que daqui uns 30 anos você vai ver o que o São Paulo vai virar. Eu falar, você tá maluco, para com isso, esquece. O São Paulo vai nadar de braçada no futebol brasileiro, no futebol mundial, porque nadou no futebol mundial. O São Paulo tem, acho que, os 2 títulos mundiais aí, dentre os clubes brasileiros, dos que eu vi, os 2 mais incríveis. O São Paulo ganha daquele Milan, aquilo foi um negócio espetacular, absurdo. Também ganha de um Barcelona histórico. Não, e não foi aquilo lá, achou gol, deu sorte, foi amassado. Não, o terceiro gol ali foi uma base de sorte do Milan, mas pela competência. Mas os 2 jogos, tanto do Barcelona quanto do Milan, o São Paulo jogou muito. Sim, muito. Jogou muita bola. E aí, até contrariando o que eu tô falando, Lima, trazendo um jogador do passado, que era o Toninho Cerezo, e que comeu a bola. Mas era outro tempo. Era outro. Só chegou para encaixar um time engrenado, é diferente. Exatamente. Já estava azeitado. Por exemplo, eu não tenho nada contra ter o Lucas ou ter o Oscar. Tá? Nada contra esses jogadores, não é isso. Mas você não pode imaginar que você vai ter um time que joga os 2. Isso não cabe mais dentro do futebol, né? E aí como é que você traz e com o salário que você traz, né? E é muito simbólico o Oscar aposentar no São Paulo. Para mim isso é muito simbólico. Isso demonstra muita coisa, assim. Acaba ilustrando muito o momento do São Paulo e o que está acontecendo dentro do São Paulo. Então foi um ano terrível, um ano horroroso, onde, desta vez, soma-se o insucesso esportivo junto com todo o descalabro que aconteceu no extracampo, né? O São Paulo virou uma SAF antes de todo mundo. Verdade. Quem disse que o São Paulo não tem dono? Meu Deus! Entendeu?
Se você for ver, ele tem Casares, Douglas Schwartzman, Mara Casares, dizem que o Dedé lá, que é o diretor do social. Esses 4 são donos do São Paulo. E não é de agora. Eles estão lá há mais de 20 anos. Sou da época que um quarteto que tinha um Dedé era outra coisa, chamava Trapalhões. E olha que não tá muito longe disso, viu? Estamos revivendo os Trapalhões. Lembrando que o Dedé é São Paulino. É São Paulino, eu vi esses dias. O Dedé dos Trapalhões é São Paulino. Sim, Dedé Santana, eu vi. O Dedé é São Paulino. Eu vi esses dias aí, tá passando, torcida querendo fazer campanha. Esse Dedé dos Trapalhões é São Paulino. Dizem que o outro não, né? Mas enfim. Ô, Sombra, pra encerrar, projetando 26 no campo. Bom, Luiz Gustavo saiu, Oscar aposentou. Tá chegando o Danielzinho, deve chegar mais um. Danielzinho que eu fiquei assustado, hein? Bom jogador, inegável. Só que é o seguinte, disseram o seguinte, ele tem dores lombares constantes. É verdade, tinha um equipamento especial só pra ele, E tinha um equipamento especial só pra ele, que custou aos cofres do Mirassol R$275 mil, que acho que estica a coluna do cara. Isso. E meio que dá uma aliviada na coluna. Ele fez 51 jogos. Vocês querem apostar que no São Paulo ele vai fazer metade? Mas eu falei isso aqui no tempo de jogo. Eu falei, aposta em quanto tempo ele vai se machucar no São Paulo. Falou mesmo. Isso aí é óbvio. Aí vão ter que contratar, vai ter que contratar a máquina, não tem dinheiro pra comprar máquina, que o FIDIC não permite, não tem dinheiro pra estourar. Aí, e contrataram também o fisioterapeuta da empresa que vendeu a máquina, pra cuidar do homem lá. Mas agora vai economizar nas canetinhas lá, talvez dê pra trazer a máquina pro rapaz, pro Danielzinho. É brincadeira, né? Mas a minha expectativa pro próximo ano é nula. Nula. Não, mas e fora de campo? De alguma melhoria, de mudar isso aí? Tem alguma expectativa? Cara, tá nas mãos, eu acho que assim, na minha visão, nenhuma mudança virá de dentro pra fora. Nada virá de dentro pra fora. Só se for de fora pra dentro. Mas há essa esperança, Sombra? Ministério Pelo amor de Público, Deus, senão E que envolva- essa depressão aqui, pelo amor de Deus, é Natal. E que envolva Ministério Público e polícia. Sim, sem A dúvida. única coisa que pode solucionar ou provocar uma mexida lá dentro é só uma força externa. Porque interna lá eles se arrumam, tudo vira uma pizza. Mesmo não sendo o time dos italianos. Tá bom. Sombra, muito obrigado pela presença. Bom Natal, boa virada aí. Nos falamos em 26. Já estarei aqui no dia 11 fazendo, Mirassol e São Paulo. Tá bom. Mirassol! Que beleza. Prepara a maquininha aí pra esticar a lombar, porque... Você quer apostar que ele já não vai estrear porque vai estar com dor nas costas? Não, pera, calma, que isso? calma. Que depressão é essa? Natal, então é Natal. Que coisa mais depressiva se chegasse pra vocês e falasse, olha, fica tranquilo, esse ano a gente não vai ter Caleri, não vai ter Lucas e não vai ter Oscar. Se eu falasse isso, você vai falar, não seja depressivo. O que aconteceu? Não teve nenhum dos três. É verdade. Não teve tendo, o que é pior. Se não tivesse de fato, talvez fosse melhor. Exato. Tá bom, então é isso, né? Tá aí o 25, 26 projetado pelo Sombra pro São Paulo. Ouvimos também o De Paula falando do Corinthians, Ademir falando do Santos e o seu Bento falando do Palmeiras. Este foi, então, um dos programas... Diga, Sombra. Bento passou o pano ou não? Passou, lógico, deu aquela passadinha. Deu aquela passada, assim. Dividiu comigo, também deu a passada. Os junto dois, com ele. né? Os dois. É normal. Então é isso, gente. Hoje é dia 24. Desejo a todos aí um grande Natal pra vocês, um ótimo Réveillon, né? Foi o primeiro programa especial aqui, Tempo de Jogo de final de ano. Iremos com os especiais até o dia 31 e a gente volta no dia 5 de janeiro ao vivo com o Tempo de Jogo. Lembrando, né? Dia 11, como lembrou o Sombra, tem Campeonato Paulista, já dia 11 de janeiro. Dia 10, na verdade. Dia 10 e 11, né? O Palmeiras rodada, joga né? dia 10 e o Santos joga dia 10. Isso, 10 e 11 começa o Paulista, Não, 28 Palmeiras e 29. é 11 com a Portuguesa. É 10, hein? Acho que é 11. Vamos Paulista ver. começa 10 e 11 e o brasileiro 28 e 29, né? Então, já em janeiro, já damos o pontapé, já daremos o pontapé inicial no Energia em Campo. Como eu disse, 2026 será muito bacana, com Copa do Mundo aqui também na Energia 97. É 10. É 10, né? Tá vendo? Não discute, rapaz. Muito bem. Esse foi o Tempo de Jogo especial aqui de final de ano. Oferecimento de YPF Lubrificantes. Inovação e performance para o seu motor. Confia que é YPF Lubrificantes. E KTO. Aposte em kto.bet.br. Muito obrigado pela audiência. Boa tarde, galera. Tchau, tchau. Obrigado. O árbitro apitou.
O tempo de jogo está encerrado. Em breve, mais 90 minutos de informações do esporte para você. Energia.